Hoje nós falaremos um pouco mais sobre algumas tarefas do Gaio, especificamente como construir um dashboard utilizando o Gaio da iOS. Aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como construir as tarefas relatórios. Nós vamos focar especificamente nas tarefas relatórios, mas vocês vão ver no meu momento da construção ali que já tem outras tarefas que comunicam com aquele dashboard. Então, só peço para vocês que acompanhem os próximos vídeos para que vocês possam entender melhor como que aquelas outras tarefas funcionam. Então, recapitulando alguns vídeos anteriores, a tarefa consulta, ela tem a propriedade de eu selecionar minhas colunas, dela ser o consultor de SQL ali, e nesse caso aqui, eu vou utilizar ela nesse caso de uso específico de um ambiente de vendas, eu vou utilizar ela para poder integrar todas as minhas outras bases. Então, eu tenho uma base de distribuição de clientes, eu tenho uma base de pedidos, dos itens desses pedidos, e aí é que através de cada chave eu fiz o relacionamento entre essas bases, algumas modificações, para que depois eu construísse a minha tabela de sales. Então, aqui eu também fiz alguns tratamentos específicos para retornar o nome do mês, o mês o mês separado, né? O ano, mês. E assim, lá na frente, eu vou aplicar isso em uma forma de parâmetro dinâmico para que eu use numa tabela pivot, mas isso fica para o próximo vídeo. Então, aqui, eu vou utilizar essa sales, que foi o que a gente produziu. Quando você cria uma tabela, né, através da consulta, a gente também consegue fazer algumas análises específicas. Então, antes da gente construir o dash, depois que você fez o preparo de dados, ou até antes de você fazer o preparo de dados, supomos que você fez ali a importação direto do seu banco de dados, você pode, clicando 2 vezes na sua tabela, ver quais são as colunas que tem nessa tabela, quais as colunas que foram criadas, que tipo de coluna é essa, se ela é uma coluna tipo texto, se ela qual que é o tipo de dado que ela está carregando ali. E você também consegue ver frequência, consegue ver especificamente a média, alguns valores específicos daquela coluna que você está analisando. Então, se eu selecionar o Customer ID, eu vou ver que tem uma contagem de 12.000 linhas ali, e que distintos mesmo eu tenho 987 clientes. Então, é possível, através desse atalho aqui, você fazer sua análise, entender melhor como que está a distribuição dos seus dados, entender qual é o desvio, qual que é a porcentagem que aquela coluna, que aquele valor representa dentro da sua base. E dessa forma você entender também como que você vai trabalhar com esses dados, antes do preparo ou até após o preparo de dados. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que faz para criar um processo de dashboard. A gente tem 2 tipos de processo dentro do Gaio. Eu posso criar um processo do tipo preparação de dados, que é o que vocês viram no último vídeo e também estão vendo agora, que ele fica com esse símbolozinho azul aqui, como se fosse um diagrama, e aí ele mostra, nesse diagrama de relacionamentos aqui, que esse é um preparo de dados, um fluxo de dados do tipo preparação, né? Um data preparation. E eu tenho também um tipo de fluxo de dashboard. Então, quando eu aplico para que seja um dashboard, eu posso tanto disponibilizar esse dashboard em uma página, quanto fazer ele do tipo de diálogo, que seria uma janela suspensa, que a gente também vai explorar nos próximos vídeos. Então, a gente vai entrar aqui nesse dashboard de sales. E aí vocês podem ver que eu comecei com a minha tabela definitiva, que eu expliquei um pouco dos conceitos no nosso vídeo anterior. E eu criei uma coluna de filtros. Essa consulta de filtros, na verdade, essa consulta de filtros ela não tem nenhum filtro ainda. Nós vamos criar juntos nos próximos vídeos para poder criar um formulário e colocar ele dentro do dashboard. Mas só para vocês entenderem, eu faço uma consulta e aqui eu posso ter 2 caminhos. Na verdade, eu tenho vários caminhos, mas explorando 2 caminhos comuns eu fazer
pegar a minha tabela definitiva, faço uma consulta, adiciono meus filtros, crio uma temporária, crio os meus relatórios. Ou eu posso criar, caso eu não tenha nenhum filtro, né, dentro do meu dashboard, eu posso criar direto os meus relatórios daquela minha base já filtrada, talvez, se as minhas regras de negócio permitirem, e o usuário final não ter essa permissão de ficar filtrando informações específicas. Então, eu também posso criar o relatório direto da base definitiva. Agora, por que criar uma base temporária, uma consulta com os filtros e depois uma base temporária? Caso eu tenha mais de um usuário final e esses usuários finais vão ver simultaneamente aquela tela e apliquem filtros diferentes, como eu estou trabalhando com uma tabela definitiva, esses filtros eles vão ficar, uma tabela temporária, esses filtros vão ficar temporariamente armazenados, então cada usuário vai ter a sua visão personalizada sem afetar o outro usuário. Então, esse é uma das principais vantagens da gente utilizar uma tabela temporária nesse contexto. E aí, embora a gente tenha aqui ramificações diferentes, a gente vai explorar um pouco dessas ramificações em outros vídeos. Eu quero explorar hoje com vocês a tarefa relatório. Tarefa relatório é onde eu vou criar mesmo os gráficos do meu dashboard. Então, se eu clicar aqui com o botão direito e selecionar o report ou relatório, vai abrir uma janelinha. Então, eu vou simular aqui. Vamos abrir uma tarefa relatório. E aí, eu vou selecionar colunas específicas. Então, eu quero o order date. Eu quero ver, por exemplo, a soma. Então, vamos ver. Eu quero ver a quantidade. Então, agora eu vou simular com vocês montar uma tarefa relatório. Então, criando uma tarefa relatório direto da minha base. Eu vou selecionar ela aqui. E eu quero ver, então, qual é a soma por mês de pedidos que eu tenho. Deixa eu ver. Ok, aqui a gente, primeiramente, quando a gente seleciona os dados, ele vai fazer uma tabela primeiro. Essa é a primeira visualização que nós temos dentro do Gai. Então, ele permite que eu crie uma tabela. Mas você também pode mudar o seu tipo de visualização. Então, supomos que você queira fazer um gráfico de barras ou um gráfico de linhas. E aí, através disso, você seleciona quais os tipos de gráficos. Nós temos uma grande quantidade de gráficos aqui, né? E você pode selecionar o que se adequa ao seu storytelling, aos seus dados, ao seu eixo, né? Ao seu nicho também. E assim você consegue também apresentar os seus dados de uma forma com que o usuário final entenda. E aqui nesse campo de report é onde a gente faz as edições. Então, qualquer um desses gráficos, ele já tem essa parte aqui que abre na lateral. E ele vai te mostrar onde você pode fazer suas edições. Antes de eu mostrar cada um desses campos, é muito importante vocês saberem que tem também uma forma de ajuda. Então, para você entender se o seu dado ele é aplicável naquele gráfico específico, é possível você selecionar ali no campo de ajuda e ver se os seus dados eles são compatíveis com aquele tipo de visualização. Então, nesse caso, eu preciso de uma dimensão e uma medida no mínimo para que eu forme uma linha simples. E, em geral, eu posso também já mudar um pouco do formato. Então, se eu selecionar Show Point e dar um refresh aqui, ele vai mostrar as bolinhas em que estão cada um dos meus dados, né? Cada um dos pontos. Então, no mês de abril, eu tive 832 vendas, 832 produtos vendidos. Eu posso deixar essa linha também mais... Ao invés dela ficar aquela linha riscadinha, ela fica uma linha mais leve, um contorno mais leve, contorno mais arredondado. E aí eu posso também ir mudando o formato, ir mudando a parte estética, né, do meu gráfico. Eu posso adicionar um título, então caso eu queira colocar um nome no meu cabeçalho, eu posso centralizar
eu posso mudar para a esquerda, para a direita, enfim. Eu posso mudar o tamanho da minha fonte. E eu também posso deixar com que o usuário possa clicar ali e retornar para a tabela, caso seja do meu interesse ele ter essas duas visualizações. Ou eu posso ocultar. Posso colocar uma mensagem, então talvez uma descrição, e aí o usuário vai entender, né, que aquilo dali é a respeito daquele contexto específico. Eu posso adicionar ou desabilitar as legendas. Nesse caso do gráfico de linhas, ele não tem legendas, porque nós não estamos trabalhando com categorias distintas de informação. Nós trabalhamos com uma única dimensão, que é uma dimensão de dado. Eu tenho o tooltip também, que eu posso desabilitar. Então, se eu quiser desabilitar o tooltip, ele vai remover. Eu posso tirar os zeros ou não, os valores nulos. Eu posso atribuir as margens do meu gráfico. Então, caso eu acredite que naquele painel as visualizações não estão adequadas para o formato de dispositivo que o usuário vai utilizar, eu posso, então, modificar as margens, e também eu posso habilitar a quantidade de linhas que vão ser disponibilizadas no meu gráfico. Então, se eu quiser colocar que vão ser 100 linhas da minha base, ele vai mostrar mais de 100 linhas aqui, 200 linhas e assim por diante. E supomos que quando você coloque essa quantidade de linhas, o seu eixo X ele fique muito compacto para a quantidade de informações que está vindo. Você também pode atribuir quantos contadores ali do eixo vai aparecer. Então, quantas dessas categorias vão ficar visualmente para o seu usuário. Então, na hora que ele passar o mouse, ele vai conseguir ver aquele mês que não está mostrando, mas aqui no eixo vai ficar só aquilo que você definir. E o eixo Y, a mesma coisa. Na parte de tema, o usuário desenvolvedor, o desenvolvedor, ele pode disponibilizar uma paleta específica. Então, no Gaio já tem algumas paletas que ficam salvas. Assim, no seu desenvolvimento, talvez já tenham cores que te atendem. Mas você também pode adicionar o código da cor da identidade visual da sua empresa ou do seu projeto e salvar aqui. E depois de salvo, ele vai aparecer dentro das paletas. Então, por exemplo, eu tinha salvo essa paleta aqui e ele já veio para o topo. Então, se eu salvar essa, embora ela já esteja salva, ele vai me dar um comando aqui de que foi salvo, e aí na hora que eu abrir a paleta, ela aparece aqui também. Outro campo que nós temos é o campo do próprio campo da coluna, né? Então, das colunas, eu posso mexer diretamente aqui, ou clicar na coluna, vejam que mudou na hora que eu cliquei, e aí eu posso fazer as edições, então adicionar um título. Então, vamos, por exemplo, da quantidade, eu posso colocar quantidade aqui, e aí, na hora que eu der refresh, ele vai mudar, ao invés de ficar sum quantity, ele vai mostrar só o QTY, né? Uma abreviação de quantity ali. Eu posso esconder esse campo, mas nesse caso específico eu preciso de ter uma medida, mas suponhamos que determinado valor e eu queira ordenar por outra coluna em que eu não preciso de mostrar dentro da minha visualização. Então, eu quero que a sum quantity ela seja ordenada pelo Product ID. Então, eu posso arrastar esse Product ID, ordenar ele em crescente ou decrescente, aqui pelo order, e depois eu só escondo esse campo, assim, o sum quantity fica ordenado de acordo com na verdade, todas as colunas, né, ficam ordenadas de acordo com aquele campo que está escondido. Ou eu queira passar um ID, mas visualmente eu quero que esteja só um nome, só que para o parâmetro eu preciso que seja o número do ID, aquele ID gigantesco, naquele formato específico, ou eu queiro só que passe o nome do produto. Então, eu arrasto o nome do produto e deixo o Product ID ocultado, mas dentro do parâmetro ele vai capturar só o Product ID, assim eu vou ter a visualização personalizada.
A gente vai explorar um pouco mais sobre os parâmetros e sobre como utilizar eles dentro da tarefa relatório nos próximos vídeos. Mas voltando aqui sobre os campos, então eu posso ocultar, eu posso fazer agregações, nós já fizemos a soma, e eu também posso mudar o formato, então eu quero que venha em formato decimal, eu vou lá, mudo para decimal, faço as atribuições necessárias. Posso colocar um prefixo, um sufixo, então se você estiver tratando de informações monetárias e queira colocar a moeda, o seu cálculo, né, ele já é ali em decimal, já está no valor da moeda, mas você quer que fique o símbolo daquela moeda, você pode colocar um prefixo antes. Ou se você quiser, você pode colocar um sufixo. Então, eu estou trabalhando com porcentagem, eu já calculei a porcentagem, mas visualmente eu quero que fique ali a porcentagem aparecendo, ou eu estou trabalhando com litros, com miligramas, com alguma outra medida de tempo, espaço, volume, o que for. Eu posso ir adicionando sufixos ali e assim esse sufixo ele vai apresentar junto do meu número, seja numa tabela ou seja num gráfico. Além disso, você pode dar o nome para a sua tarefa relatório. Então, nós aconselhamos que você dê um nome que fique visualmente fácil para dar manutenção do seu projeto. Então, esse daqui poderia ser um teste. E você salva e tem ali. Os exemplos que a gente tem, por exemplo, eu criei essa quantidade de clientes por canal. E aí eu quero ver, achar facilmente esse gráfico específico dentro do meu projeto. Então, eu coloco o título aqui, seja o mesmo título que eu coloquei no cabeçalho, ou algo que fique indicativo, para que quando eu for dar manutenção, caso seja um projeto extenso, eu consiga facilmente achar aquele gráfico que eu estou trabalhando. E aí, depois disso, o usuário que está desenvolvendo, ele pode ver através do preview como que ficou os gráficos, a distribuição deles, o que ele está trabalhando. E ali depois ele faz as edições do grid. Mas isso a gente vai explorar em outros vídeos, onde a gente vai colocar o formulário e eu mostro para vocês como a gente vai adequar. Mas assim, é muito simples, né? É só um pequeno spoiler para vocês de que basta arrastar que você consegue colocar os seus dados em qualquer lugar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido um pouco de como criar um dashboard, como criar a tarefa relatório, e nos próximos vídeos a gente vai explorar mais um pouco dessas seções aqui dentro desse dashboard, e como criar janelas suspensas, como criar um banner, e assim por diante, para que vocês construam o dash mais adequado para você ou para os seus clientes. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente e até a próxima!